Dezembro, o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes. A parte técnica, com metas de curto, médio e longo prazos, já está pronta e o plano deve ser lançado por meio de um decreto presidencial. Quem vai detalhar esse plano para a gente em um momento tão delicado sobre o mercado desse insumo para a agricultura brasileira é o Luiz Eduardo Rangel, que é assessor especial do MAPA. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que interessa e preocupa todo mundo do agronegócio brasileiro, né? Zé Marcelo, realmente é uma preocupação muito grande e a boa notícia é que nós estávamos nos preparando para essa situação, né? Nós sabemos que as questões dos fertilizantes como insumos essenciais para o processo produtivo, eles precisam ser monitorados com o que a gente está chamando da infraestrutura básica do agronegócio. E já de algum tempo a gente vem mapeando esse cenário dos fertilizantes e podemos oferecer ao presidente da República um plano estruturante, né, com visões de longo prazo, mas que a pedido dele, inclusive, vai ser tocado também com ações mais de curto prazo para que a gente possa superar esse cenário, né, que tem preocupado bastante os agricultores. E diante dessa preocupação, o que é que levou o governo a adiar o lançamento do plano de novembro para dezembro? Ainda precisa fazer ajuste no texto? Olha, o plano, eu posso dizer categoricamente que é um processo, talvez os processos mais detalhados que eu pude participar na minha vida de servidor público. Então, ele traz realmente no seu escopo tudo que um bom plano deve ter, um plano realmente de longo prazo, um plano legado para o Estado brasileiro. Então, ele demorou bastante tempo para ser elaborado, porque ele tem essas bases fundamentais, né, em benchmarks internacionais, em análise detalhada de cenário, criação de indicadores e ciclos para serem cumpridos, um modelo de governança diferenciado que é necessário para um plano dessa natureza. Então, nós gastamos um ano, né, entre diversos debates, com mais de 100 atores, tanto do governo quanto do setor privado, para poder chegar ao texto final. O texto está pronto, né, já faz alguns dias, né, já finalizamos todo o documento, são 200 páginas de um documento técnico bastante profundo, que já impressionou positivamente boa parte aí dos órgãos do governo federal, mas a gente precisa, para que esse plano seja ambientado dentro do governo federal, de um lançamento formal, e nós entendemos, junto à Casa Civil, que o melhor formato é um decreto. E os tempos e movimentos do ponto de vista burocrático precisam, né, ser analisados ali pela Casa Civil para que isso possa, então, ser publicado. Mas, do ponto de vista de conteúdo, nós já encerramos os nossos trabalhos. E qual que é a importância, Luiz, desse plano em um momento que é tão delicado para o país e que, apesar das boas notícias recentes, tanto da Rússia quanto da China, a respeito do envio desse insumo para o Brasil, o país ainda vive uma certa insegurança em relação à disponibilidade de fertilizantes para o ano que vem, né? Por que esse plano ele é fundamental nessa hora? Ele é fundamental exatamente para dar o que eu estou chamando de independência para o Brasil, né? A independência ela tem vários aspectos do ponto de vista de país, mas diferentemente do termo que a gente gosta de afastar, né? A gente não gosta de utilizar, que é a autossuficiência, a independência é um fator estratégico que permite você utilizar as ferramentas da globalização para comprar, fazer aquisições de insumos quando a viabilidade internacional e a competitividade internacional está alta, mas que você possa ter alternativas viáveis para quando eventualmente uma crise como essa que a gente está vivendo aconteça, né? Então a lógica do governo era tentar olhar, dar uma visada de longo prazo, como já tinha sido feito no passado, o Brasil já experimentou planos ousados como esse na década de 70, década de 80, e tentar, de fato, oferecer uma transformação que nos permita um pouco mais de autonomia para poder passar por isso. Com o advento do que aconteceu com a pandemia, esses riscos todos que nós passamos, choques de logística, enfim, todas essas caracterizações, inclusive a inflação, né, como um todo no mundo, tenha influenciado as commodities, nós lançamos, né, oferecemos para o presidente vamos dizer assim, os primeiros socorros que um plano dessa natureza poderia ter, e a gente chamou de diplomacia dos fertilizantes, especificamente, e você deve ter acompanhado, né, o sucesso que foi a visita da ministra Tereza Cristina à Rússia, e o tema fertilizantes foi um dos grandes temas ali a ser tratados. É um fornecedor importante do nosso insumo, né, principalmente do cloreto de potássio, e as notícias são muito boas, são alvissareiras, não só na questão vamos dizer, do compromisso, né, da vigilância que os estados, tanto russo quanto brasileiro, vão ter com relação ao fornecimento estável desses produtos,
quanto também com a estabilidade dos contratos, né? Porque contratos são feitos pelos privados, mas podem ter a observância, a curadoria, que eu tenho chamado, dentro dos governos nesse processo. E outras notícias muito boas, quer dizer, a parceria das empresas russas que têm uma grande expertise em outros nutrientes, como o nitrogênio, por exemplo, né, numa parceria que vai acontecer com a própria Petrobras, em fábricas de ureia que têm que ser reativadas aqui, exatamente num momento tão importante do cenário global do fornecimento desses insumos. Então, em resumo, nós estamos passando por uma crise, viemos de um período de bonança muito grande, mas vamos superar porque nós temos um planejamento e esse planejamento sendo bem executado, nós vamos seguir em frente. Aí, quando você diz que esse planejamento ele busca independência, não necessariamente autossuficiência, essa independência passa, inclusive, por buscar outros fornecedores daquilo que o Brasil ainda não produz, daquilo que o Brasil ainda não minera de fertilizantes? E mais uma coisa, também passa pelo fortalecimento e pelo investimento, a aposta na indústria nacional de fertilizante? Sim, Marcelo, tudo isso. Então, a gente fez no primeiro momento, né, tentar manter a estabilidade dos contratos, né, dar um pouco de tranquilidade ao cenário como um todo, né, de quem está precisando produzir, precisa desses insumos, que os contratos sejam honrados, né, que esses produtos que já foram contratados cheguem até ao produtor rural. E, nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, fez um trabalho absolutamente brilhante, numa prospecção que vai além, obviamente, da capacidade que o MAPA tem com seus adidos agrícolas, apesar de estarmos em muitos postos estratégicos no mundo. O Itamaraty está em basicamente todos os países, né? E eles fizeram um trabalho muito interessante de mapeamento de diferentes origens, né? Diferentes novas fontes eventuais que poderiam suprir, né, num eventual choque de oferta, esse suprimento de fertilizantes. Esse é um produto que a gente já vai conseguir entregar no próprio lançamento do plano, né, nessa primeira etapa. Claro, a gente não tem a ambição de fazer com que distratos eventuais em contratos sejam supridos nesse curto prazo com esses novos fornecedores, mas a gente oferece para o mercado, que já tem as suas habilidades, essas alternativas. Por outro lado, e já está acontecendo isso, é muito bom perceber o apetite do próprio mercado. Quando a gente lança um plano como esse, você percebe que os investidores já reconhecem oportunidades de investimento no Brasil. Então, indústrias que já estão aqui instaladas, mesmo multinacionais, ganham fôlego novo, né, ganham outro ânimo para poder seguir em frente com seus investimentos, né? Então, nós temos hoje uma forte dependência de nitrogenados e de potássicos, né? Menos dependência na questão dos fosfatados, né? E vários projetos que muitas vezes não tinham o chamado economics, né, bem claro, eles já começam com a vertente do plano de serem alternativas interessantes. Outros tipos de rocha que podem ser minerados em lavras superficiais, com técnicas que já são dominadas pelo Brasil, podem suprir uma carência de cloreto de potássio. Apesar de a gente não ter uma solubilidade tão boa dos nossos fosfatos, técnicas que envolvem, inclusive, bioinsumos, né, para a solubilidade desses produtos, hoje já estão disponíveis na prateleira, que eu chamo de prateleira da Embrapa e da ciência brasileira, mas que precisam ganhar escala de mercado, né? O grande blockbuster brasileiro, que precisa ser estendido para outras culturas, que é a fixação biológica, né, que nos assegurou a possibilidade de ser um grande produtor de soja, ele precisa ganhar fôlego para poder ser estendido para duas culturas que eu considero as mais importantes, que é a cana e o milho. E as possibilidades do ponto de vista científico existem, né? O que precisamos agora é daquele empurrão para, de novo, transformar isso num bom negócio. Então, tudo isso está mapeado no plano, com indicadores bem feitos. Nós queremos criar um ambiente de negócios que atrai investimentos, um ambiente que dê segurança jurídica, com menos intervenções do Estado em alterações de normas, que permitam que os investidores possam fazer seus planejamentos, né? E, fundamentalmente, talvez a palavra mais importante é a sustentabilidade. Quer dizer, o país saindo como saiu, né? Maior do que entrou, de uma COP como a que aconteceu na semana passada, não pode lançar um plano que não tenha muito fortalecido as questões de sustentabilidade, ou seja, o uso adequado, critérios ESG em todos os empreendimentos que forem ser classificados nesse plano. Então, nós acreditamos que tudo isso vai ser um pacote muito bem feito, né? E muito, muito trabalho, né? São 30 anos de trabalho para que a gente, de fato, faça a transformação que a gente espera. E dá para o agropecuarista brasileiro ir dormir tranquilo, sabendo que no ano que vem e no outro ano tem fertilizante garantido para a lavoura e também para as pastagens?
Dá para falar que tranquilo é sempre um desafio, né? A gente sempre vive essas expectativas com ciclos que são os ciclos de safra. Mas o trabalho que a gente fez, né, que a gente vem fazendo de monitoramento, e essas ferramentas já foram aplicadas, já demonstraram sua eficácia, né? E os contratos e as expectativas dos fornecedores continuam boas, de que isso não tem interrupções. Quais são os pontos críticos que têm que ser monitorados? Eventuais interrupções em fluxos logísticos. Então, do ponto de vista de relação entre os principais parceiros que nós temos, Canadá, Rússia, Marrocos, que são grandes fornecedores da gente, são relações já de longo tempo, muito estáveis. Então, nós precisamos garantir que os armadores consigam embarcar suas embarcações, falando de volumes muito grandes, né? Consigam fazer seus embarques, que a gente consiga fazer os desembarques aqui. Existe um desafio logístico no Brasil também, né? Apesar da gente ter avançado muito do ponto de vista de portos nos últimos anos e alternado, inclusive, o nosso modal de importação, né? A gente fazia muita importação de fertilizantes por Paranaguá, hoje o próprio Arco Norte, pela relação do frete-retorno, já tem experimentado algumas importações, então possibilitar que tudo isso que tem sido feito, inclusive pelo Ministério da Infraestrutura, e avance e permita que o fluxo não se interrompa, né? Já que as crises que nós já temos, elas já estão postas, né? Então não podemos nos dar ao luxo de ter outras crises, né? Então, assegurar, fazer a vigilância dos contratos, continuar afirmando que os países têm uma boa parceria e são longevos e fazer o nosso dever de casa, né? Fazer a nossa logística funcionar, a nossa distribuição e tocar a vida. Eu conversei aqui com o Luiz Eduardo Rangel, que é assessor especial do MAPA. Luiz Eduardo, quero muito agradecer pela entrevista, muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade. Bem-vindo sempre, viu? O prazer é todo nosso. Um abraço.